Então vamos lá, Romanos 10. Romanos 10, versículo 10. Diz assim a palavra: porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Amém? Em outra versão vai dizer assim: porque cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Deus eterno e poderoso, em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante do teu altar as nossas vidas, a vida de todos os seus filhos que aqui estão, e clamamos para que o Senhor venha comunicar conosco, papai, aquilo que o Senhor deseja, que possamos ser acrescidos, fortalecidos, papai, para que possamos, meu Deus, enfrentar, Senhor, esses dias maus. Assim oramos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, né? Eu tenho alguns costumes, um padrão, né? Mais ou menos de oração, um padrão de introdução, porque, graças a Deus, eu tenho uma visão muito, muito específica do mundo. Eu vejo o mundo como realmente um campo de batalha, um cenário de guerra, um deserto, onde nós estamos em jornada, onde estamos caminhando. Eu vejo o mundo dessa maneira. Então, a minha reflexão na palavra é sempre nesse sentido, de trazer para nós uma lição para que a gente possa permanecer realmente firmes e inabaláveis diante desses dias, porque não tem como enganar, são dias maus mesmo, não tem como querer enganar ninguém, não vamos iludir ninguém. A gente percebe isso só pela nossa habitação, pela nossa casa, pelo nosso lar. Nossa casa parece uma cadeia, grades, portões, essas questões. A gente tenta se proteger das astutas ciladas do inimigo, né, de todas as maneiras, inclusive fechando nossas casas, gradeando tudo, né? Seguro de carro, seguro de casa, seguro de incêndio, câmera, alarme, cerca elétrica, né? A gente vai se cercando porque, de fato, o mundo ele é dominado pelo mal, não tem o que fazer, né? É a realidade. E a Bíblia nos ensina que nós, uma vez convertidos ao Senhor, nós nos tornamos inimigo do mundo. E como o mundo jaz no maligno e é capitaneado pelo mal, nós somos alvos do inimigo. Então, nada mais correto do que a gente se precaver, do que a gente se prevenir, do que a gente se cuidar mesmo. Nós não podemos dar brecha, né? É como aquela ilustração que eu tive a oportunidade de falar esses dias para os irmãos. O gigante Golias, que é o embaraço, o impedimento do povo de Deus, ele deixou uma brecha e ele foi tombado. Davi não tinha brecha nesse sentido, na sua armadura, que ele estava revestido para combater. Ele não quis a armadura de Saul, porque Saul era uma pessoa que tinha brechas, né? Não coube nele. Ele usou a armadura que ele tinha, que era o treinamento, o revestimento de Deus na vida dele. Tanto é que ele se saiu vitorioso. Então, a lição que nós temos que aprender, quando nós lemos o livro de Romanos, não fugindo do contexto, porque quando Paulo escreve para os irmãos que estão em Roma, a igreja em Roma, é um cenário de perseguição mais ferrenho que tem, porque a igreja está instalada em Roma, que seria, digamos assim, a sede do império colonial sobre o povo de Deus. Então, os missionários evangelistas, eles vão para Roma, onde é a capital dos colonizadores, e eles vão para lá, instalam a igreja e estão evangelizando uma nação que está dominando o povo de Deus. É interessante isso, eles vão para o campo do inimigo, e lá eles inauguram uma igreja, eles plantam uma igreja, estão trabalhando lá,
mas a cidade, o cenário, a cultura, o ambiente é de perseguição. Eles estão sofrendo ataques, tanto ataques espirituais como carnal mesmo, o pessoal mesmo, né? Tem todo um contexto espiritual afligindo, tentando contaminar os irmãos, mas também existe a questão de indivíduos mesmo sabendo quem é quem e tentando buscar, aprender, matar. Então, tem todo um contexto de perseguição violenta contra a igreja do Senhor estabelecida em Roma. Paulo está escrevendo para os irmãos a respeito de todo esse contexto. Então, ele vai falar a respeito da fé. Se os irmãos não se lembram, Martinho Lutero, que, aliás, nós comemoramos ontem a Reforma Protestante, Martinho Lutero, quando ele leu Romanos 5, que ele fala que a justificativa nossa se dá pela fé, ele está... olha lá, capítulo 5 diz, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai fazer uma lembrança para os irmãos a respeito do verdadeiro objetivo da fé que nós temos em Cristo, que é trazer essa paz com Deus, porque o ser humano, como pecador, ele não está em paz com Deus, ele não consegue se relacionar com Deus. Há um bloqueio, há um impedimento, né? Então, Paulo está lembrando os irmãos, olha, independentemente de todo o cenário, de todo o contexto, toda dificuldade, de toda perseguição, nós precisamos lembrar da nossa fé, da nossa crença, né? O nosso coração. Aí ele fala, porque cremos com o coração, e com o coração somos aceitos por Deus. Então, a nossa fé, ela tem que estar pautada neste entendimento, nesta sabedoria, nesta razão, porque o coração que Paulo está falando aqui é o coração da mente, é o entendimento. Nós cremos pelo entendimento de que Deus, é soberano e é criador de todas as coisas. A nossa crença, ela não é mística. A nossa crença, ela é pautada em fundamentos, ela é pautada em estruturas, ela é enraizada, historicamente falando. São fatos verdadeiros que aconteceram, que nos trouxeram esta bênção, este benefício da fé, que é a salvação. Então, Paulo está lembrando os irmãos, nós cremos com o entendimento, nós sabemos que a nossa fé, ela é fato, ela é verdadeira, não é nada ilusório, não. Então, não há nada neste mundo que possa tirar esta verdade. O que eu quero trazer para nós nos dias de hoje? As dificuldades que nós vivemos, os enfrentamentos que temos, as questões que o mundo secular nos apresenta, este cenário do mundo, que muitas vezes a gente não consegue entender, achando que talvez Deus tenha até abandonado o mundo. Na realidade, não é nada disso. Na realidade, é o homem que vai se afastando de Deus. E a maioria da humanidade está afastada de Deus mesmo. Então, para nós, é um cenário de dificuldades, porque nós olhamos uma minoria professando uma fé e uma maioria vivendo dissolutamente, muitas vezes se dando bem no contexto do mundo secular. Talvez isso traga algumas dúvidas, algumas controvérsias, que tem gente que chega a pensar, é melhor ser ímpio do que ser crente, porque parece que quando eu me converti, parece que as coisas ficaram mais difíceis. E a verdade é essa mesmo. Quando a gente se converte, neste mundo fica mais difícil mesmo. Por quê? Porque nós nos tornamos amigos de Deus e inimigos do mundo. Então, não espere que o mundo vai facilitar a vida para você. Se ele puder, ele vai dificultar
mesmo, porque existe no domínio deste mundo uma dimensão espiritual capitaneada pelo mal, de forma espiritual, causando embaraços para quem confessa ao Senhor como soberano, como Salvador, como nosso advogado, como nosso ajudador. É mais difícil mesmo, né? Então, a gente precisa entender estas questões que nos cercam. Amém? Então, quando eu vim trazer essa palavra para vocês hoje, né, eu queria trazer esta frase, para que a gente não se esqueça disso. Romanos 10, aqui nesta versão da King James, porque com o coração o homem crê para a justiça. Né? O coração aqui é o entendimento. A nossa crença, ela é pautada em fatos reais. Aconteceu mesmo. Deus criou mesmo o mundo e todas as coisas. Isso não é a história da carochinha, né? Jesus Cristo, de fato, veio. Ele é Deus, ele é Senhor e soberano. De fato, aconteceu. Jesus Cristo, ele vai à cruz mesmo. Ele carregou mesmo sobre si todas essas questões que traziam sobre nós condenação. Isso é verdade, isso é fato. Então, quando eu creio nesse entendimento, eu tenho que ser humilde o suficiente para aceitar esta providência do Senhor. Eu preciso entender, acreditar, eu preciso crer que isso é fato, não é história da carochinha, não. Não é folclore, não é. Né? É fato, é história. Aconteceu mesmo. Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou e ele vive. E o mundo espiritual está aí. Graças a Deus que o Espírito Santo de Deus também está nesse contexto do mundo espiritual nos ajudando, além de fazer morada dentro de nós. Isso é fato. Talvez a pessoa não entenda, mas como pode, né, Deus morar dentro de mim? A palavra nos garante isso. A palavra nos garante isso, que ele não vai mais habitar em templos construídos pela mão do homem. O templo que Deus vai habitar é no templo que ele mesmo construiu, que somos nós. Né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, a gente precisa crer com o coração, com o entendimento. Né? Se houver dúvidas a respeito disso, eu sugiro para os irmãos, eu sugiro, sinceramente, leia o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João calmamente, tranquilamente. Medite no Evangelho de João, que o Espírito Santo de Deus vai lhe convencer desta verdade para que não haja nenhum resquício de dúvidas, para que não haja nenhuma incerteza, para que você possa realmente se fundamentar neste amor de Deus que se expressa na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de João, ele nos dá esse remédio, ele nos dá muito este fundamento. Então, quando Paulo escreve para os irmãos essa questão, eu trouxe algumas reflexões. Coração é isso, coração é entendimento. Coração é a nossa razão, não é sentimento, vocês entendem? Então, eu preciso educar a minha mente para que a Bíblia são fatos reais. Não tem historinha, não. Nós vamos ver parábolas de Jesus contando parábolas, mas o fato em si, a caminhada de Jesus, é fato. Então, nós precisamos crer com esse coração aqui, com esse entendimento. Não se engane, irmão. Né? A Bíblia é um livro que narra a história verdadeira do povo de Deus. É um livro que narra a providência de Deus de maneira que ele vai se revelando progressivamente para a sua criatura, que somos nós. Né? A Bíblia
né? A gente costuma dizer que é a revelação progressiva de Deus para o homem. Quanto mais você lê, mais você conhece Deus, né? É uma revelação progressiva. Quanto mais você quiser saber de Deus, mais leia a Bíblia, né? Tem gente que lê a Bíblia 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Leia o quanto você puder, porque quanto mais você lê, mais Deus vai se revelando, mais você vai entender quem é Deus e qual é o propósito dele para a sua vida. Então, Paulo está falando isso para os irmãos em Roma. Olha, não se desesperem. Deus é Deus e tudo o que aconteceu é fato. Jesus Cristo realmente ressuscitou, mostrando para nós esta possibilidade de ressuscitarmos e irmos fazer morada no céu com Deus. Isso é fato. Não podemos esquecer disso, né? Então, esse mundo, um momento qualquer, ele vai se acabar. Ou vai acabar para todo mundo de uma vez, ou vai acabar para mim. Mas a minha mente, né? Ela tem que entender isso aí de uma vez por toda. Tem que ser isso aqui uma convicção absoluta, né? Então, quando fala cremos com o coração, é isso aqui. A nossa crença é no entendimento. Eu preciso ler a Bíblia e entender que é história, é fato real, né? Quando nós lemos um livro lá da independência do Brasil, não é um fato real, nós não acreditamos que realmente o fulano no cavalo ergueu e tal, nós não entendemos, nós não acreditamos nisso. Quando você lê um livro, um documentário, né, nós não entendemos, é fato, aconteceu, então a Bíblia é a mesma coisa, é um documentário da história da criação da humanidade, desde o Éden até os dias atuais, inclusive, porque tem muita coisa que está acontecendo que está escrita aqui na Bíblia. A gente só não consegue precisar o dia e a hora, mas os sinais do tempo falam para nós, ó, isso que foi escrito está acontecendo hoje. Então, é um livro histórico para uma pessoa que, se porventura houver aí mais tempo, uns 100 anos para frente, suponhamos que aconteça, que não se acabe tudo agora, e daqui 100 anos alguém vai ler a Bíblia e vai falar, puxa vida, hein? Olha, está acontecendo hoje. É verdade. Ela se renova todos os dias. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela se renova. Se eu ler agora e eu ler daqui 100 anos, é para aquele dia. É interessante. E ela foi escrita lá, né? Ela começa a trazer os fatos de 6.000 anos atrás, e traz fatos ainda que vão acontecer no futuro, né? É interessante isso. Então, eu preciso crer nisso. Então, quando Paulo fala crer com o coração, é esse entendimento, tá, irmãos? Porque houve um tempo, né? Houve um tempo que a igreja do Senhor, ela estava muito focada nas questões do misticismo, na questão só no sobrenatural, só na questão espiritual. Não, nós hoje estamos entendendo, né, que o nosso culto a Deus é um culto racional. Racional quer dizer, é pautado na razão. E a razão, ela é fundamentada em fatos históricos, né? Nós não tem discussão sobre fatos. Sobre fatos, como é? Não tem, né? Eu esqueci. Contra fatos não há argumento. Né? Então, nós precisamos entender isso. Contra fatos não tem argumento contrário, é isso. Então, a Bíblia, Paulo está falando para os irmãos, é isso aí. E Paulo é aquele cara que perseguia a igreja e, de repente, ele caiu do cavalo. Ele teve um particular, aí ele fala, rapaz, não é que é verdade esse negócio de Jesus? Aí ele fala, Senhor. Aí o Senhor fala, agora você vai sofrer por causa do meu nome. Você entendeu? Então, a segunda coisa que nós vamos entender é quando ele fala assim, somos aceitos por Deus, né? Porque com o coração o homem crê para a justiça, né? Quando fala que somos aceitos por Deus, é a questão da justiça. A justiça de Deus sobre o pecado já foi feita. Isso é fato. Quem não acredita na providência da cruz, ele está equivocado com relação à sua posterior existência.
A justiça de Deus foi feita na cruz, porque eu nem você poderíamos pagar o preço da cruz. Eu só vou desativar aqui o som do irmão Toninho, para não dar eco aqui na minha gravação, tá bom? Então, quando ele fala na justiça de Deus, ele nos coloca de frente à cruz. A cruz, ela tem esses dois momentos. O momento em que ele carrega para a cruz, né? E o momento que ele sai da cruz. Então, os nossos pecados ficaram na cruz. Foram crucificados. Então, a justiça de Deus, ela é expressa na cruz. Se eu deixo, como o Miguel disse aqui, se eu entrego, aí eu vou deparar com este caminho criado por Cristo, que é o caminho para Deus. Então, a cruz de Cristo é essa justiça que é feita. Eu não poderia pagar o preço da minha dívida. Então, ele pagou. Então, a minha dívida foi rasgada. Eu não devo mais nada para Deus, porque o próprio Deus pagou pela dívida que eu não podia pagar. Isso é um perdão, tamanho imensurável. João 3,16, ele dá a ideia do tamanho da providência de Deus. Né? Então, a gente precisa entender que isto é fato. Eu preciso entender, crer com o coração, com a minha mente. É fato, irmão, em nome de Jesus. Não olhe para você mesmo, né, e acha que você deve alguma coisa ainda. Você não deve mais nada para ninguém. Se verdadeiramente você pediu perdão para Deus e se arrependeu, você não deve mais nada. Você agora vive uma vida livre da condenação do pecado. Né? A gente precisa crer nisso, trazer essa justiça de Deus à existência. Nós fomos justificados. É isso que está escrito aqui no capítulo 5. Fomos justificados pela fé. Nós cremos nisso e ponto final. Não devo nada para ninguém. Aquele que é cristão, que confessou ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não deve mais nada. Não deve mais nada. Você se arrependeu, você está perdoado. Você se arrependeu, os seus pecados foram cravados na cruz. E aí você, nova criatura livre da condenação. Você não está livre de uma pessoa pecadora, propensa ao pecado, mas você está livre da condenação. Amém? É por isso que nós andamos por este mundo peregrinando, de cabeça erguida, porque nós sabemos que não somos do mundo e sabemos que estamos caminhando para outro mundo, para a Nova Jerusalém. Então, Paulo está dizendo que nós fomos aceitos, nós não buscamos ser igual a Deus. Ele é único, mas nós estamos de novo retomando a imagem e semelhança de Deus. Não é isso? O pecado que houve lá no início é porque o homem quis ser igual a Deus. Ele não quis a semelhança, ele quis ser igual. Não, nós não somos iguais, somos semelhantes a Deus. A imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo nos resgatou. Então, eu preciso entender isso. Isso é fato. Jesus Cristo foi para a cruz. Jesus Cristo saiu da cruz. Ele não está lá na cruz, não. Ele saiu. Ele nos dá essa condição de uma nova vida. Quando ele diz aqui nesse versículo, com a boca fazemos confissão para a salvação, aí ele exige agora de nós, além de crer, além da nossa mente entender, acreditar, ter convicção absoluta, agora nós precisamos expressar um comportamento. Então, quando ele fala de boca, ele está se referindo à expressão, à declaração. Porque nós não declaramos Cristo apenas no falar, nós declaramos Cristo no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Então, com a boca se faz confissão, porque o nosso comportamento, Tiago vai falar disso, o nosso comportamento é fruto do nosso arrependimento. São os frutos dignos do nosso arrependimento, é o nosso comportamento. É um comportamento de ser um bom cidadão, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de ser um bom amigo, de ser uma boa pessoa. É isso que importa agora. Vocês viram esses dias
uma ministração na igreja onde fala a respeito de um indivíduo que é vítima de um assalto e fica caído no chão. Passa por ele 2 religiosos e não o socorrem, mas passa uma pessoa que não é religiosa e o socorre. Então, nós precisamos entender isso, que a nossa declaração de fé, ela se faz através da minha boca, do meu comportamento. É nesse momento que eu digo se eu sou semelhante a Deus ou não, se eu estou ajudando as pessoas ou não, se eu estou sendo um bom cidadão ou não. Então, a minha boca, a minha expressão, a minha reação, essa minha declaração de fé diante dos homens, diante de Deus. Porque Deus está vendo o que eu estou fazendo. Independentemente do que outras pessoas possam apontar, acusar, falar, é Deus que está vendo. Né? E o juízo, ele só é, digamos assim, aceitável no mundo espiritual quando o juízo é de Deus, porque Deus não autorizou ninguém a fazer juízo de ninguém. Quando eu faço juízo de alguém, eu estou fazendo juízo para mim mesmo. Vocês entendem isso? Né? Então, só quem pode fazer juízo sobre nós é o próprio Deus. Um ser humano que faz juízo sobre nós, o juízo dele contra nós é inválido, mas ele está fazendo juízo para si mesmo, porque com a medida que ele mede, esta medida ele será medido por Deus. Né? É por isso que a gente tem que se controlar, para não fazer juízo de ninguém. Vocês já perceberam isso? Às vezes a pessoa é ímpio, de repente ele se converte, na primeira pisadinha que ele dá, alguém fala, você não é crente? Não é isso? Já está fazendo juízo de você. Você está preocupado com o juízo dele? Não, porque é Deus que está te orientando, é Deus que está te caminhando, é Deus que está te cuidando, é Deus que conhece a sua caminhada, é Deus que conhece as suas limitações, suas fraquezas. Né? Então, quem fizer juízo de você, que faça. Porque esse juízo que se faz de alguém, você está adquirindo juízo para você mesmo. Então, nós falamos, irmão, não pode fazer juízo das pessoas. Por quê? Porque eu estou preocupado em eu atingir as pessoas? Não, porque eu estou preocupado em eu trazer juízo sobre mim mesmo. Essa é a grande realidade. Né? Tem aquela parábola de um cidadão muito rico que perdoou uma dívida milionária de outro. Não é isso? O cara devia milhões, aí chegou lá, o credor perdoou, está na Bíblia. Aí ele saiu dali perdoado e o primeiro devedor que ele encontrou dele, que era uma mixaria, ele mandou prender, pôs na cadeia. Né? Então, quer dizer, que tipo de balança é essa? Que tipo de régua é essa? Porque eu sei dos meus pecados que Deus me perdoou. E por que quando alguém erra, eu não dou perdão? Quando eu não perdoo, eu não trago o perdão de Deus à existência para a minha vida. Não é verdade? Então, nós temos que ter esta convicção absoluta. E isto são fatos. E são leis de Deus para a nossa vida. São leis eternas, aliás. Né? Nós estamos livres da lei de cerimoniais, mas não estamos livres da lei de Deus. Né? Eu não preciso hoje ficar usando chapéu, aquelas roupas compridas, cheio de babado, eu não preciso mais estar acendendo incenso, isso, aquilo, outro, tal. Eu estou livre dessa lei cerimonial, mas não estou livre das leis civis, das leis penais, das leis criminais, eu não estou livre disso. Né? Eu sou submetido a leis todos os dias, nós não estamos livres destas leis, né? Hoje, a nossa adoração a Deus, ela é em espírito e em verdade, não é mais em vestimentas e em rituais, né? Eu preciso entender essas coisas. Então, Jesus Cristo nos liberta da lei de Moisés, mas não da lei de Deus. A lei de Deus é eterna, ela permanece, né? A minha obediência, sempre, né? O meu bom comportamento, sempre. Né? Então, a lei de Deus está em pleno andamento. Jesus Cristo fala isso lá no Sermão do Monte. Então, quando Paulo declara isso
com a boca faz confissão para a salvação, a situação de querer achar que sou eu, né? Não, é Deus que providenciou a salvação. A minha declaração de fé é consequência de uma transformação que o Espírito Santo faz na minha vida. Então, a minha busca é pela santidade, é pelo Espírito Santo todos os dias. Ninguém vai chegar, não se engane, irmão, não se engane. Vocês não vão ver o Elias chegar na estatura do varão perfeito. Não vão ver, nunca, né? Porque não há condição para isso. Porque esta vida que habita em mim, né? Ela faz morada neste pedaço de carne que é corrompido pelo pecado. É só isso, né? Como Paulo diz, miserável homem que sou, né? Então a gente tem que se conformar com a questão de que ainda estamos neste mundo, ainda vivemos neste corpo, né? Mas enquanto estamos aqui, temos que dar testemunho, né, de que Deus está nos encaminhando, Deus está cuidando. Então, quando eu erro, eu tenho que buscar um acerto. E ponto. Não tem outra solução para o crente. Eu estou buscando acertar todos os dias, mesmo com os meus erros, né? Às vezes a gente erra buscando acerto, né? Mas a gente vai persistindo, né? E essa persistência é que nos mantém na presença do Senhor, né? Na presença do Senhor. Então, eu queria concluir para vocês esta mensagem hoje, realmente analisando o contexto deste mundo em que somos verdadeiramente perseguidos, em que somos acusados, apontados, em que somos incompreendidos, né? Em que somos, muitas vezes, desafiados, afrontados, né? Mas não se desestabilize, não perca a esperança, não se angustie, não desista de você mesmo, não desista de Deus, porque Deus não desistiu de nós. Quando Paulo está escrevendo para os romanos, ele está falando de persistência, de resiliência diante deste mundo, das dificuldades que o mundo apresenta. Porque a nossa fé, irmãos, a nossa fé, ela está pautada, a nossa crença está pautada em fatos reais. Não é nada místico, apesar de existir situações sobrenaturais e extraordinárias, são fatos reais. Nós estamos prosseguindo com a história que começou lá atrás com Adão e Eva. É a mesma história. Se for puxar aqui a genealogia dos nossos nomes, nós vamos chegar lá. Nós somos parentes, né? Somos descendentes daquele povo lá, se for puxar essa linha. Então, são fatos reais que nos antecederam. São dias atuais em que precisamos continuar buscando a presença do Senhor, porque Deus providenciou para nós um caminho que nos leva para o céu. E esse caminho é Jesus. E esse caminho de Jesus é seguir os passos de Jesus, é dar a cara a tapa todos os dias. É lutar contra as potestades deste mundo. É persistir diante dos dias maus. A nossa fé em Deus soberano e criador. Deus é criador, Deus é soberano, não se engane. Não há nenhum outro nome, né, acima do nome de Jesus Cristo, no céu, na terra e embaixo da terra. E é Ele que está conosco pela pessoa do Espírito Santo. Creia nisso e viva uma vida quieta, uma vida sossegada, assim como Paulo fala para Timóteo. Irmão, viva uma vida de oração, uma vida de deprecação, uma vida de joelho diante do Senhor, e você vai experimentar uma vida quieta e uma vida sossegada, em nome de Jesus. Amém?